Shalom! Agora vamos começar com o Shalom e não vamos deixar de dar a graça e a paz para que todos se sintam acolhidos. Amém? Meus amados, vamos dar continuidade a O Caminho do Justo e agora sobre medo e temor. O tipo de temor e de proteção pessoal apropriados são aqueles que advêm das elaborações da sabedoria e da inteligência. Uau! É o tipo que está assim descrito em Provérbios, capítulo 22, no versículo 3, onde fala: o sábio vê o mal e se esconde. Não, vocês são bens. Você está se escondendo do mal, jovem? Como é que você está diante do mal que você vê? Porque aqui é o que está falando. O sábio vê o mal e se esconde. Os ingênuos, interessante, ingênuos. Os ingênuos vão em frente. Nossa, que valente. E sofrem o dano. Ai, mas pelo menos eu aprendi. O temor tolo é representado pelo desejo de acumular proteções sobre proteções, medos sobre medos, chegando a ponto de criar uma proteção para suas proteções, negligenciando a Torá e o serviço divino. O critério pelo qual se distingue os dois tipos de medos é aquele implícito na declaração de nossos sábios de abençoada memória, onde há uma probabilidade de perigo, a situação é diferente, isto é, onde houver uma reconhecida possibilidade de mal, de prejuízo ou ferimento, a pessoa deve ser cuidadosa e estar atenta. Porém, quando não houver perigo aparente, a pessoa não deve sentir temor. Quantos que não tem perigo nenhum e estão tremendo de medo? Que loucura, né, meus amados? Por que será? Neste sentido, está dito, não devemos pressupor uma imperfeição onde não havemos. O famoso problema onde não existe, o famoso problema que pegamos para criar, vira um filho no qual cantamos parabéns para ele todos os anos e dando, comida na boca dele, É a boca que vos fala, é a boca que traz, porque há poder em nossas palavras. Então os problemas, a mente é o filtro da boca. Então se eu não tenho uma mente filtrada, a minha boca é o quê? Abestada. Sai falando qualquer coisa. Mas vamos lá. Isto é, onde houver uma Neste sentido, está dito, não devemos pressupor uma imperfeição onde não havemos. O sábio deve guiar-se apenas por aquilo que os seus olhos podem ver. Eis a verdadeira intenção do versículo acima mencionado. O sábio vê o mal e se esconde. O que se deduz é que devemos nos esconder do mal que pode ser visto, e não daquele que poderia, eventualmente materializar-se. Meio estranha a fala, mas tudo bem. É exatamente esta a intenção a qual nos referimos há pouco. Diz o preguiçoso: há uma leoa no caminho, e que os nossos sábios de abençoada memória interpretam para ilustrar até onde vão temor pode chegar, fazendo com que o homem se afaste de boa ação. Salomão falava sobre 7 coisas em relação ao preguiçoso. Se as pessoas disserem ao preguiçoso: seu professor está lá na cidade, vá até lá
e com ele aprenda a Torá. Ele responde: tenho medo da leoa que está no caminho. Olha que interessante. Ele tem medo da leoa. Uau. Tenho medo na cidade. Vá até lá. Perdão. Tenho medo da leoa. Ah, tá. Se as pessoas disserem: seu professor está aqui na aldeia. Nossa, olha o tamanho do pássaro que pousou aqui, ó. Coisa mais linda. Isso é mais... Olha só Deus trabalhando aqui, ó. Veio participar. Aí como é que tá os cachorros? Tem 3. Olha lá, agora a turma vai latir, ó. Eles acham que vão pegar. Parabéns. É confusão. É assim. Vocês estão pensando que é fácil? Agora vai ficar choradeira. Agora lá. Vamos lá. Se as pessoas disserem: meu Deus, Jesus, que loucura. Tenho medo do leão que está pelas praças. Se as pessoas disserem: seu professor está em sua casa, ele responde: se eu for até lá, encontrarei a porta trancada. Uau! Ó, já deu, hein, turma? Vemos assim que não é o medo que leva à preguiça, mas a preguiça... Não, essa frase merece um repeat. Vamos encerrar com ela, tá? Não tem mais o que falar. Vemos assim que não é o medo que leva à preguiça, mas a preguiça que conduz ao medo. E assim ficamos por aqui, né? Tem mais um pouquinho? Vamos. Então vamos. A experiência cotidiana nos mostra tudo isso. Para a grande maioria das pessoas, é óbvio e sabido que o tipo de atitudes e as posturas nas quais nos referimos são aquelas que governam os tolos. As pessoas conscientes e perspicazes e o homem dotado de compreensão reconhecerão a veracidade do que foi dito. Acredito ser a discussão que apresentamos há pouco, no que se refere à presteza, suficiente para alcançar o coração. Aquele que já é sábio ampliará a sua sabedoria. Devemos notar que a presteza está apropriadamente colocada num nível acima da precaução, pois geralmente a pessoa não terá presteza antes ter adquirido o senso da precaução. Ou seja, meus amados, é o passo a passo. A partir do momento que eu adquiro a precaução é o primeiro passo para eu não dar abertura para a maldade, para as coisas ruins. Eu sou uma pessoa precavida. Então, se eu sei que aquele ambiente é ruim, o que eu vou me meter lá num ambiente ruim no qual eu já tenho uma precaução? Pois eu sei que ali não é um ambiente notavelmente no qual eu devo estar inserido. E a presteza é o quê? A presteza é o que eu sei de informação. A minha precaução é como se fosse o conhecimento e a sabedoria. Então eu tenho a informação e aí eu coloco ela na prática. Então a presteza é justamente eu alinhando a precaução às minhas atitudes. Olha que maravilhoso. Então vamos concluir aqui, meus amados, entendendo que aquele que não se concentra em ser precavido em seus atos e não tem consideração pelo serviço divino, sendo tal concentração como já vimos... Parou, hein? Estão que estão hoje. Fazendo um balanço entre as boas ações e as más ações praticadas, terá mais facilidade em distanciar-se do mal e ansiar pela presteza ao bem. Amém, meus amados? Deus abençoe.